Olá pessoal, bom dia! Na aula passada eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, né, como tarefinha de casa, que está na página 331. E hoje a gente vai corrigir esses exercícios, tá bom? Antes da gente corrigir, a gente vai dar uma lidinha ali para ver o que ele fala esse exercício, tá? Eu não expliquei ele para vocês, eu pedi para que vocês lessem, né, para vocês interpretarem e resolver na casa de vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham feito e vamos ver lá o que esse exercício ele pedia para ser feito. Então vamos lá, todos abram a apostila na página 331 e vamos lá na parte de simplificação de números irracionais na representação com radical. Ele fala assim, ó: você se lembra que é possível simplificar uma fração encontrando outra equivalente a ela? Então lembra quando a gente aprendeu fração, a gente podia simplificar, por exemplo, assim, a gente tinha a fração 2/4. Eu posso simplificar ela, não posso? Para transformar ela numa fração irredutível, que a gente chama. Como que eu faço para simplificar? Eu tenho que achar um número que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador. Que número que eu consigo dividir o 2 e o 4? É o 2, não é? Então, a gente vai dividir por 2 em cima e vai dividir por 2 embaixo. Quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. E 4 dividido por 2 é 2. Então, essa fração 2/4, ela é equivalente a essa fração 1/2. A diferença é que a fração 1/2, ela está simplificada e ela está representada aqui na forma irredutível, tá bom? Então é isso que ele está falando. Você se lembra que é possível simplificar uma fração encontrando outra equivalente a ela, como a gente fez aqui, né? Como todo número irracional na representação com radical pode ser transformado em uma potenciação de expoente fracionário, é possível simplificar essa fração do expoente. Ao proceder assim, estamos simplificando o número que está no radical. Então, vocês se lembram que para a gente fazer aquelas operações de multiplicação e divisão da aula passada, a gente teve que tirar os números da raiz e a gente escrevia ele em forma de potência. E essa potência se transformava em uma fração, né? Era uma potência fracionária. Às vezes, essa potência, essa fração que vai estar lá na potência, ela pode ser simplificada. E é isso que vocês deveriam fazer nesse exercício número 1 aqui, tá bom? E aí, ele dá um passo a passo de como vocês podem fazer isso. Que tá ali, ó. Número 1, tá? A gente vai começar o exercício agora. Para cada número irracional dado, proceda da seguinte maneira. Então, primeiro ele fala assim: transforme-o em potenciação de expoente fracionário. Depois, simplifique as frações do expoente. E terceiro, represente o número obtido na forma radical, tá? Deixa eu apagar esse aqui pra gente fazer. Então, a primeira coisa que ele pede pra gente fazer é o quê? É transformar isso aqui numa potenciação, não é? Então, vamos lá. O meu 11 vai aqui, vai ser a base da minha potência. E aí, lembra como a gente transforma, né? O número que tá dentro vai lá pro numerador. E o número que tá ali lá fora, o índice da minha raiz, vem aqui pro meu denominador, tá? Então, agora eu tenho uma potência, né? E a minha potência, ela é fracionária, ela é uma fração, 3/9. Eu consigo simplificar 3/9? Consigo. Por que eu posso dividir o 3 e o 9? Lembrem-se que tem que ser o mesmo número, tá? Eu tenho que dividir o 3 e o 9 pelo mesmo número. Em qual tabuada tem 3 e 9? Na tabuada do 3. Então, a gente vai dividir em cima por 3 e embaixo por 3 também, tá? Então, vai ficar o 11. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3. Tá? Então, assim ficou na forma de potência. Agora, a gente vai voltar ele lá para a raiz. Então, ó, o 11 vai dentro da raiz, ele não mudou. O 3 está embaixo, vai lá para o índice. E o 1 vai ser o expoente do 11. Quando é 1, eu preciso colocar? Não preciso, né?
então eu não vou pôr 1 aqui não. Se quiser colocar, pode, mas a gente geralmente não coloca, tá bom? E aí vai acabar aqui. Então, a forma simplificada dessa raiz é essa aqui, certo? Vamos corrigir a letra B. Então, a mesma coisa, ó. A gente vai tirar ela da raiz. Então, a gente vai colocar o 7 aqui na base. Quem tá dentro vai pro numerador. E o meu índice vai ser o meu denominador. 5 e 15. Qual tabuada tem 5 e 15? A tabuada do 5. Então, a gente vai dividir por 5 em cima e a gente vai dividir por 5 embaixo. Certo? Vamos lá. Copiamos o 7. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Quanto que é 15 dividido por 5? 3. Muito bem. Agora, a gente pode já voltar para a raiz. Então, vai ser a raiz de 7. Quem vai ser o meu índice? O meu denominador, que é o 3. Então, vai ser uma raiz cúbica de 7 elevado a 1. O 1 eu não preciso colocar, como eu disse para vocês. Então, essa é a resposta. Muito bem? Continuando, letra C. Mesma coisa, vamos lá. Vamos tirar o 7, ele vai ser a minha base. Quem tá lá dentro vai pra fora. Lembra da regra do guarda-chuva, né? Quem tá dentro do guarda-chuva agora vai se molhar. Quem tava lá na chuva, corre aqui pra baixo pra não ficar doente. Então, 7 elevado a 2 quartos. Dá pra simplificar o 2 e o 4? Dá, né? Inclusive foi o exemplo que eu usei aqui com vocês. Então, 2 e 4 tem a tabuada do 2. Então, vamos dividir por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Agora, vamos voltar esses números lá para a minha raiz. Então, a minha base tá aqui. O 2 tá para baixo, vai para fora. Então, é uma raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, eu preciso colocar o 2 aqui? Não preciso, né? Se colocar, não tá errado, mas não precisa. Vou apagar aqui. Vou deixar sem, tá? É mais usual a gente ver assim. E o 1 também aqui dentro, preciso colocar o 1 ali dentro? Não precisa. Então, raiz de 7. Certo? Próximo, letra D. O 11 vai virar minha base da minha potência. O 2 tá dentro, vai lá pro numerador. E o 10, que é o meu índice, vem aqui pro denominador. É interessante a gente saber, tá? O que cada um representa. Então, o índice, numerador, denominador, tá? Potência, base, tá? É bem importante a gente saber isso, tá? As nomenclaturas. 2 e 10. Dá pra dividir por quanto? Qual tabuada que vai ter 2 e 10? Na do 2, né? Então, vamos dividir por 2. Dois dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Então, vamos voltar ele para a raiz. Então, a minha base vai para dentro. O denominador é o meu índice e o numerador é a potência daqui. Preciso colocar o número 1? Não preciso. Então, acabei aqui. Letra E. O 5 é a base da minha potência. O 3 vai lá para o numerador. E o 12 vem aqui para o denominador. Por quanto eu consigo simplificar 3 e 12? Por 3. Então, vamos dividir por 3. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. Então, raiz quarta de 5. Aqui o 1 não preciso colocar.
Tá dando tudo 1, né, gente? Mas é por pura coincidência, tá? Pode ter números aqui dentro também. O 2 é minha base, letra F, tá? O número que tá aqui dentro vai lá pra fora, vai lá pro numerador. E o índice vai pro denominador. Vamos simplificar? Por quanto que dá pra simplificar 2 e 16? Por 2, né? Então, divide por 2, em cima e embaixo. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, vamos voltar agora para a raiz. O denominador vai vir ali para o meu índice. E o numerador vem para dentro. Como é 1, não preciso colocar. Certo? Então, está corrigido o exercício número 1. Caso vocês não conseguiram acompanhar a correção, pausa o vídeo, tá? Para corrigir, porque eu já vou apagar para a aula não ficar longa, tá? A número 2, ela fala assim, ó. Compare o número irracional inicial com o resultado obtido no item 1. Explique como proceder para simplificar diretamente os números irracionais que estão nos radicais a seguir. Eu não devia ter apagado, mas vocês têm eles aí na apostila de vocês. Não era para ter feito essa em casa, né? A gente vai fazer ela juntos. Então, volta lá no resultado da número 1. Ele pede, ó, explique como proceder para simplificar diretamente os números irracionais que estão nos radicais a seguir. Eu vou colocar um exemplo aqui na lousa, porque eu apaguei, só pra gente ver como que a gente vai fazer isso direto, tá? Ó, vou colocar o exemplo ali da letra C. A letra C tava assim, ó. Raiz quarta de 7 ao quadrado. E aí, qual que foi o resultado final da letra C? Raiz de 7. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Vou colocar a letra E. Raiz de 5 ao cubo. Qual que foi a resposta dela que a gente chegou? Essa aqui, né? Como será que a gente pode fazer direto? Porque a gente fez o passo a passo e chegou aqui. A gente fez aquele passo a passo e chegou aqui. Como será que a gente pode fazer direto? A gente pode simplificar direto esses números aqui, ó. Tá? Tanto o índice da minha raiz, como o... Na verdade, não tanto, mas sim, o índice da minha raiz com a potência do número que tá aqui dentro da raiz, tá? Então, como a gente faz isso? É só olhar, né? 4 e 2. Por quanto que eu posso dividir 4 e 2? Qual tabuada é que tem 4 e que tem 2? É na tabuada do 2, não é? Que a gente fez? Olha aí no caderno de vocês, na letra C. Na apostila de vocês. Não foi com o número 2 que a gente simplificou? A gente não dividiu aqui por 2 e aqui por 2? Na verdade, estava escrito em forma de potência. Mas não precisa mais, ó. Divide direto, ó. 4 dividido por 2, 2. O meu 2 imaginário está aqui, né? Quando é raiz quadrada, a gente não precisa colocar. 2 dividido por 2, 1. Tá aqui meu 1 imaginário também. Vamos olhar aqui embaixo, ó. 12 e 3, tem qual tabuada? Na do 3. Então, eu vou dividir aqui por 3, o índice e a potência. 12 dividido por 3, 4. 3 dividido por 3, 1. Viu só como é fácil? A gente não precisa mais fazer aquele passo a passo que a gente fez na número 1. A gente pode fazer direto. E é isso que a gente vai fazer na número 2 agora. Tem só a letra A e a letra B pra gente fazer. E a gente vai simplificar direto. Então, página 332.
Exercício 2. A letra A. E a letra B. Então, vamos simplificar direto isso aqui? Ó, o meu índice é 8. A minha potência aqui é 6. Em qual tabuada que tem o número 8 e tem o número 6? Pensem aí qual tabuada que é? É a tabuada do 2. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Tá? Então, como vai ficar essa raiz? 8 dividido por 2, 4. 6, eu ponho 5 aqui. 6 dividido por 2, 3. Tá? Se quiser resolver esse 5 ao cubo aqui, pode resolver, mas não necessariamente precisa. Aqui a gente está só querendo aprender a simplificação mesmo, tá? Agora aqui, eu tenho 15 e eu tenho 10. Qual tabuada que tem 10 e 15? Tabuada dos 5. Então, a gente vai dividir aqui por 5 e vai dividir aqui também por 5. Quinze dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Ok? Então, a gente tem uma raiz cúbica de 7 ao quadrado. Ó, a gente pode continuar, né? Ó, quanto que é 7 ao quadrado? 49, né? 7 vezes 7, 49. A gente pode continuar aqui também, se quisesse fazer, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí, tanto faz, deixar assim ou deixar o 125, tá bom? Aqui ele não fala que precisa terminar, tá? Então, a gente pode fazer só assim mesmo. Certo? Então, essa é a número 2. Aí na página 332, vamos ler o que ele está falando ali, ó. Depois do exercício 2 mesmo, ele fala assim: nos itens anteriores, você deve ter percebido que é possível simplificar um número irracional na representação com radical quando o índice e o expoente do radicando forem divisíveis por um mesmo número natural maior que 1. Então, foi isso que a gente viu. Quando o índice e o expoente do radicando, que é esse daqui, são divisíveis por um mesmo número, a gente pode simplificar, tá? Foi isso que ele disse aqui. Aí ali embaixo, ele vai mostrar isso em símbolos. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele quer explicar pra gente ali embaixo. Ó, em símbolos, ele fala assim, ó, aqui. A raiz, aí ele tem um N e um P de X elevado a NP é igual a raiz de P elevado a X de Q. Ele fala isso pra gente. Ó, invertendo a igualdade acima, temos que... Então, ele vai inverter agora, tá? Então, ele vai trazer essa pra cá e essa pra cá. Então, vamos lá. O índice da raiz é P. Tá? Então, foi isso que ele fez, só inverteu, tá? Pôs essa pra cá e essa pra lá. Vamos continuar ali. Portanto, também é possível multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo número não nulo. Então, foi isso que ele fez, olha aqui. Eu não tinha... Ah, gente, aqui não é P não, aqui é Q.
Aqui também é Q, tá? Ó, eu tinha um P e um Q. Eu posso multiplicar aqui por N e aqui por N. Tá vendo? Vai ficar NP, NQ. Certo? Olha aqui em cima, eu não tinha NP, NQ? Agora ficou só o P e o Q. Eu tirei o N, tá vendo? É como se eu estivesse dividindo os dois por N, tá? Então eu posso dividir por um mesmo número, como eu posso também multiplicar por um mesmo número, tá? Na questão anterior, naquela número 2 que a gente fez, a gente dividiu por um mesmo número, não foi isso que a gente fez? Tava lá 10 e 2, a gente dividiu por 2, que é o que ele faz aqui, ó. Tem NP e NQ, ele dividiu por N. Se eu dividir aqui por N, ó, eu vou dividir por N. Dividir por N. Quando a gente divide, a gente pode simplificar, né? Ó, esse com esse. Então ficou o P e ficou o Q, tá? Então isso a gente fez na anterior. Agora ele quer mostrar isso aqui pra gente, que a gente também pode multiplicar. Então a gente tem um P e um Q, eu posso multiplicar por N, por exemplo. O N é um número, aqui ele tá mostrando em símbolos, tá? Pra gente saber que isso é verdadeiro, tá bom? Então a gente pode multiplicar. Vamos ver um exemplo que ele dá ali embaixo. Exemplo. Vou colocar até na lousa esse exemplo aqui pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. E eu explico melhor na lousa daí. Ó. Menorzinho aqui. 3 vezes 5 vai ficar 2. 3 vezes 2. Vezes 2. 5 vezes 3. E aqui 5 vezes 1. Vou pôr esse aqui embaixo que não coube ali do lado. Então, olha aqui. Ele deu isso aqui pra gente. Eu tenho aqui uma raiz quíntupla e aqui uma raiz cúbica. Tem como eu multiplicar essas duas. Então, para eu multiplicar duas raízes, a gente viu na aula anterior que o índice das minhas raízes tem que ser iguais, não tem? É igual aqui? O 5 e o 3 é igual? Não é. Então, eu não posso multiplicar dessa forma. Se aqui eu tivesse um 3, eu poderia multiplicá-la direto. Mas como eu não tenho, então eu não posso multiplicar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer eles ficarem iguais, para daí sim eu conseguir multiplicar, tá? Então, a gente vai pensar. 5 e 3, a gente consegue transformar em qual número? Aqui é só a gente pensar num múltiplo comum, tá? É a mesma coisa quando a gente vai somar fração, quando a gente tem assim, ó, 2 terços mais 4 quintos, por exemplo. Como que a gente vai somar isso aqui? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum, não é? Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? É 15. Aí a gente vai pôr o 15 no denominador e vai resolver essa conta. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 5 e 3? O mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é 15, igual a gente fez aqui embaixo, né? É só pensar, ó, na tabuada do 5 e do 3. Qual o número que vai aparecer igual? Então, vamos pensar assim, ó. 5 vezes 1, 5. Tem 5 na tabuada do 3? Não. Então, vamos continuar. 5 vezes 2, 10. Tem 10 na tabuada do 3? Não. 5 vezes 3, 15. Tem 15 na tabuada do 3? Tem, que é 3 vezes 5, não é? Então, o 15 é o mínimo múltiplo comum de 5 e 3.
Isso aqui, gente, vocês já sabem, tá? Isso aí é um conteúdo bem antiguinho. Eu tô só relembrando com vocês, tá? Então, é o 15. Então, beleza. Então, eu sei que eu consigo fazer esse 5 virar um 15 e eu consigo fazer esse 3 virar um 15, certo? Por quanto que eu vou multiplicar o 5 para ele virar um 15? Por 3. Então, eu vou multiplicar agora o 5 por 3. Por quanto que eu vou multiplicar o 3 para virar um 15? Por 5. Tá? E foi isso que ele fez aqui, ó. Vai ficar o 5 vezes 3 e aqui 3 vezes 5. Tá? Lembrem-se, sempre que eu multiplicar o índice, eu vou ter que multiplicar o expoente aqui. Então, se eu multipliquei aqui por 3, eu vou multiplicar aqui por 3. Se eu multipliquei aqui por 5, aqui eu vou ter que multiplicar por 5. Quando não tem ninguém, é porque tem o 1, não é? Então, a gente pode pôr 1 vezes 5. Tá? E assim ficou. 2 vezes 3, 5 vezes 1. A ordem não importa, tá, gente? Agora, a gente vai multiplicar tudo. Aqui ele fez direto. Eu vou fazer mais um passo aqui do lado, tá? Pra vocês entenderem melhor, ó. Vamos fazer essas multiplicações. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Então, é a raiz de 15. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 2 elevado a sexta. Vezes 5 vezes 3, 15. Vamos pôr o 15 aqui em cima. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar 2 elevado a quinta. Agora não são iguais? Então, agora a gente pode multiplicar elas juntas, ó. Então, ele colocou em uma raiz só, raiz 15. E aí, colocou dentro, ó, 2 raiz de 6, 2 raiz de 5. Se eu quisesse terminar essa conta, vamos colocar a raiz de 15 aqui. Bases iguais, repete a base. É uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 11, né? Porque 6 mais 5 é 11. Tá? Então, assim ficou o nosso exemplo. Certo? E ali embaixo ele dá outro exemplo, ó. Esse eu não vou colocar na lousa, mas vamos acompanhar ele comigo. Raiz quarta de 5 vezes raiz cúbica de 2. Então, 4 e 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 3? É 12, não é? Então, por quem que eu vou multiplicar o 4 para dar 12? Vou multiplicar por 3. Por quem que eu vou multiplicar o 3 para dar 12? Vou multiplicar por 4. Aí ali, 3 vezes 4 vai dar 12, 4 vezes 3 vai dar 12. Lembra que eu vou ter que multiplicar lá dentro também. Então, ó, não era raiz quarta de 5? O 5, quando não tem expoente, o expoente é 1. Se eu multipliquei por 3 ali, então o índice, então lá dentro também vou multiplicar por 3. E o 2 também vou multiplicar ali por 4. E ali tá feito o nosso exemplo, tá? Então, agora a gente vai fazer juntos o exercício número 2, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá para o exercício 2. Ele fala assim: calcule e simplifique os resultados quando possíveis. Então, é pra gente fazer calcular, né, essas operações e pra gente simplificar, então, quando possível. Então, vamos lá. A gente aprendeu na aula passada que a gente só pode dividir ou multiplicar quando a gente tem o mesmo índice na raiz, tá? Então, aqui todos serão índices diferentes pra gente fazer o que a gente acabou de aprender, tá bom? Pra gente colocar em prática. Então, vamos lá. Aqui o meu índice é 3, aqui o meu índice é 4. Eu preciso que eles sejam iguais. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? É 12. Então, eu vou ter que transformar esse 3 aqui num 12 e esse 4 aqui em um 12. Por quanto que eu multiplico 3 para ele virar 12? Eu multiplico por 4. Então, eu vou multiplicar aqui por 4. Se eu multiplico o meu índice por 4, eu também tenho que multiplicar o meu expoente por 4. Aqui, como eu não tenho ninguém, é 1. Então, vai ficar 1 vezes 4. Aqui, o meu índice é 4. Para ele virar 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Por quanto? Por 3, né? Então, vamos multiplicar aqui por 3. Aqui é 1, vou multiplicar por 3. Certo? Vamos lá. Aqui, eu já posso
fazer direto, igual ele fez lá no livro de vocês, na apostila, num exemplo que ele deu. Por que eu posso colocar uma raiz grande já direto? Aqui o expoente, o índice não vai dar 12, aqui o índice também não vai dar 12, então a gente já pode colocar uma raiz com o índice 12, tá bom? Aqui, 1 vezes 4, 5. 1 vezes 4, 4. Vai ficar 5 elevado a 4. Dividido. Aqui, 5. 1 vezes 3, 3. E agora eu tenho uma divisão de potência. Eu vou copiar minha raiz. Nessa divisão, eu tenho bases iguais, que são esses números 5 ali. Então, eu copio a base e faço o que com os expoentes? Subtraio, tá? Toda vez que a gente tem uma divisão de potência, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1 ali, não vai? Eu nem vou colocar, porque quando é 1 a gente não precisa colocar, tá bom? Então, esse é o nosso resultado. Próximo. Aqui, quando não tem nada, a gente tem quem? A gente tem um 2, não é? Porque não é uma raiz quadrada? Quadrado não é 2? Então, 2. E aqui a gente tem um 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? 6. Por que eu vou multiplicar aqui para dar 6? 2 vezes 3. Por que eu vou multiplicar aqui para dar 6? Por 2. Então, vezes 2. Se eu multipliquei o índice por 3, eu vou ter que multiplicar o meu expoente por 3. Aqui, no caso, o meu expoente é o número 1. E se eu multipliquei o meu índice por 2, eu vou ter que multiplicar o meu índice por 2 também. Tá? Então, vamos lá. Vamos abrir uma raiz grande. 2 vezes 3, 6. Ó, 3 vezes 2, 6. Tá? É o mesmo índice. 8. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Certo. Multiplicação de potência. Agora, as minhas bases, elas não são iguais, ó. Eu tenho um 8 aqui e um 2 aqui. Como que a gente faz? Então, vamos relembrar lá como que faz multiplicação de potência com base diferente. A gente vai ter que transformar ela numa base igual. Então, a gente sempre pega a maior e vai transformar na menor, né? Então, o 8, como que eu faço para esse 8 virar um 2? Vai ser 2 elevado a alguém. 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu vou escrever esse 8 sendo 2 elevado a 3, tá? Então, olha aqui como vai ficar. Ó, esse 8 aqui, eu vou escrever ele sendo 2 elevado a 3. Porque eu sei que 2 elevado a 3 dá 8. Só que eu tenho um 3 aqui em cima, não tem? Esse 3 não tem nada a ver com esse, tá? Eu vou ter que colocar mais um 3 aqui. Porque esse 3 aqui, ó, é do 2 elevado a 3, que dá 8. Esse 3 aqui é esse 3 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vezes 2 elevado a 8. Aqui eu tenho uma potência de potência. Como que a gente faz potência de potência? A gente multiplica os expoentes, tá? Então, vamos lá. Vou pôr aqui embaixo, ó, que acho que vai caber aqui melhor. Vai ficar a raiz sexta. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9. Vezes 2 à oitava. É igual... Multiplicação de potência, repito a base e somo os expoentes. Então, 9 mais 8 vai dar 17. E esse é o nosso resultado, tá bom? Próxima. Primeiro, a gente vai transformar os índices para eles ficarem iguais. Quando eu não tenho ninguém, é como se eu tivesse o número 2. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 5? É 10. Por que eu vou multiplicar o 2 para virar 10? Por 5. Então, se eu multiplico lá fora por 5, ali dentro eu também vou multiplicar por 5. Por que eu vou multiplicar o 5 para virar 10? Por 2.
Então, se eu multiplico lá fora por 2, lá dentro eu também vou multiplicar por 2. Então, vamos lá. O nosso mínimo múltiplo comum aqui é 10. Vou copiar o 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aqui de novo, ó, agora eu tenho uma multiplicação com bases diferentes. Então, eu vou ter que transformar essas bases para elas ficarem iguais. O 4 eu vou ter que escrever na base 2. Como que eu vou escrever? 2 elevado a quanto que vai dar 4? 2 elevado a 2, né? Então, ó, vamos copiar aqui o 2 à quinta. E agora, esse 4 aqui, ó, ele vai ser 2 ao quadrado, tá? Só que eu tenho um quadrado aqui fora, então, ao quadrado. Certo, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho potência de potência, então vamos ter que multiplicar isso aqui. Então, vai ficar 2 elevado à quinta vezes 2 elevado a 2 vezes 2, 4. 2 elevado à quarta. Multiplicação com bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 9. E esse aqui é o nosso resultado. Bom? Se vocês quiserem saber, e quanto que é 2 elevado a 17? Pode fazer, e colocar o resultado aqui, 2 elevado a 9. Pode fazer, eu não vou fazer porque vai dar um número muito grande, tá? Não precisa. Mas se quiserem, não tem problema nenhum. Vamos ali para a letra D agora. Agora eu tenho um 3 e eu tenho um 6. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 6? É 6, né? Então, como que eu faço para esse 3 aqui virar um 6? Multiplicando por 2. Então, se eu multiplico aqui fora por 2, aqui dentro eu também vou multiplicar por 2. Aqui já é 6, não é? Então, eu não preciso fazer nada com ele, porque ele já é 6. Então, já vamos direto fazer aqui na raiz. O mínimo múltiplo comum é 6. Aqui vou pôr o 5. 1 vezes 2, 2. Dividido por 5. Divisão, bases iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar raiz sexta de 5, né? Porque 2 menos 1 é 1. Então, esse é o nosso resultado. Quem não conseguiu acompanhar assim fazendo junto, pode pausar o vídeo, tá? Eu vou pausar ali já para colocar os outros 4, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma raiz cúbica. Então, qual que é o mínimo de 2 e 3? 6. Então, por quanto que eu vou multiplicar o 2 para dar 6? Por 3, né? Então, se eu multiplicar lá fora por 3, vou multiplicar aqui dentro também por 3. Por quanto eu vou multiplicar o 3 para dar 2? Para dar 6? Por 2. Então, vou multiplicar por 2 aqui. E lá dentro também vou multiplicar por 2. Lembra, gente, de multiplicar o expoente, tá? Por 2, não vamos multiplicar o número aqui não, tá? Vamos fazer a raiz grande já. Pra gente colocar todo mundo dentro dela. Então, o mínimo é 6, que a gente viu. Vamos por o 2. 1 vezes 3, 3. Dividido por 5. 1 vezes 2, 2. Divisão de bases diferentes. Tem como a gente fazer? Não, a gente teria que transformar para ficar com bases iguais. Tem como eu fazer o 5 na base 2? Não tem, e nem o 2 com o 5. Então, a gente não vai conseguir dividir esses números, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? O máximo que a gente pode fazer é escrever isso aqui na forma de uma fração. Aí vai ficar 2 ao cubo aqui em cima e 5 ao quadrado aqui embaixo. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode transformar esses números aqui, tá? Ó, fazer a potência. 2 ao cubo é 8. 5 ao quadrado, 25. Isso é uma raiz sexta, né?
Então, acaba aqui, tá? A gente vai deixar em forma de fração mesmo, porque não tem como a gente dividir isso, tá bom? Vamos lá para a letra F. A letra F também, ó, é 2, raiz quadrada e raiz cúbica, que a gente já sabe que vai ser 6, né? Que a gente fez ali em cima. Então, já vamos abrir aqui a nossa raiz sexta. Aqui vai multiplicar todo mundo por 3. O expoente, né? Aqui é 1, aqui é 1. Vai multiplicar por 3. E aqui a gente vai multiplicar esses expoentes aqui por 2, tá? Multiplicar os expoentes aqui por 2. Eu vou fazer diferente, que parece que eu tô elevando, né? Isso aqui é ao quadrado, elevando ao cubo. Vocês podem se confundir. Vamos fazer melhor aqui. Pra vocês não confundirem. Ó. Aqui é quadrado, né? Então, para dar 6, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar o expoente aqui por 3. E aqui eu vou multiplicar por 3. E aqui eu vou multiplicar por 2. E aqui eu vou multiplicar por 2. Como não tem expoentes, é 1, né? A gente sabe que vai ser o 1 aqui, tá, gente? Certo? Vamos lá. Então, a gente tem o 3 quartos ali. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Vezes 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Deixa eu ver se é multiplicação mesmo. Deixa eu ver se eu não fiz errado. Isso é multiplicação mesmo, tá certo. Então, agora a gente vai resolver, igual a gente fez aqui, tá? Aplicar a potência. Então, vamos lá. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Se não sabe de cabeça, faz a continha aí do lado, tá? Aqui, 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, deu isso daqui. Agora, a gente vai multiplicar. 27 vezes 1 vai dar 27. Deixa eu ver se... Isso. 27 vezes 1, 27. E aqui, 64 vezes 9. Vamos fazer? 9 vezes 4, 36. Subiu 3. 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. Vai dar 576. Isso aqui vai dar pra simplificar. Daí, se vocês quiserem simplificar, pode simplificar. Se não quiser, pode deixar assim mesmo, tá? Só pra... Vou deixar da forma que vocês preferirem. A letra G. Agora a gente tem aqui letrinhas, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso índice P. E aqui a gente tem o nosso índice N. A gente quer que eles fiquem iguais, não quer? Então como que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar aqui por N e aqui por P, não é? Se eu multiplicar aqui por N, vai ficar PN. E se eu multiplicar aqui por P, vai ficar NP, que é a mesma coisa que PN. Não importa a ordem, né? Na multiplicação. Se eu multipliquei aqui por N, vou multiplicar aqui dentro também por N. Se eu multipliquei aqui por P, vou multiplicar o meu expoente também por P, tá? Então, é como se tivesse o expoente 1, 1 vezes N, N, 1 vezes P, P. Então, é só isso, tá, gente? Não vamos se assustar por ver letras. É simples também. Então, vai ficar PN ou NP, vocês que escolhem a ordem. Aí, vai ficar AN vezes BP. Bases diferentes, não vou poder multiplicar, tá? Então, vai acabar aqui. Próximo é a mesma coisa, só que vai ser uma divisão, tá? Bem parecidinha. Então, tem P e tem N, então eu vou multiplicar aqui por N e aqui por P. E aí, vou fazer essa... Ah, tá. Então, se eu multipliquei aqui por N, aqui também vai ficar N. E se eu multipliquei aqui por P, aqui também vai ficar P. E aí, vamos fazer essa divisão. Vai ficar
raiz de Pn, aí vai ficar A elevado a N dividido por B elevado a P. E aí a gente pode escrever em forma de fração para ficar melhor. Então, A elevado a N, né? B elevado a P. E é isso. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só isso, tá? E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem em casa. A tarefa tá lá na página 339. E eu vou pedir que vocês façam... Vou passar só o exercício 1 e 2 para vocês fazerem, tá? Então... Página 339, exercício 1 e 2. Tá bom? É 330, só 339 mesmo. Isso. Tá? Pouquinha coisa pra fazer, tá bom, gente? Faz rapidinho, dá pra fazer bem rapidinho, tá? É o que a gente acabou de ver. Aí vocês fazem esses dois exercícios. Tá bom? Então até a próxima aula, gente. Tchau!